terra da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá. Quem conhece a ilha de Itamaracá, nas noites de lua prateando o mar, eu me chamo Lia e vivo por lá, cirandando a vida na beira do mar, cirandando a vida na beira do mar. El pueblo sin territorio no tiene su vida, porque nosotros de territorio abrimos la chacra, sembramos y de ahí producimos, comemos, así sobrevivimos. Del territorio nosotros recolectamos las plantas medicinales, de territorio nosotros recolectamos los útiles que hacemos, las cerámicas. Desde territorio las aves, los animales son lo que sobreviven, porque de ahí consumen. Agua de la tierra me quieren quitar los dueños del mundo, los siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce. Estamos iniciando o podcast Pensamento Educacional Crítico Latino-Americano. Neste episódio, iremos dialogar sobre decolonialidade e resistências. As reflexões aqui apresentadas foram suscitadas a partir da leitura do livro Pedagogias Decoloniales, Práticas Insurgentes de Resistir, Reexistir e Revivir, de autoria de Catherine Walsh, e da obra De Ciris, de Maria Salem de Bourrichon. Qual a origem do pensamento decolonial? A origem do pensamento decolonial está pautada em todos os países que um dia foram colônias. No entanto, pensadores de vários países com um objetivo comum começaram a se constituir na África do pós-guerra, exatamente quando os países africanos estavam se libertando do jugo dos colonizadores europeus. Seus objetivos eram justamente trazer à tona as mazelas da colonialidade, pois os colonizadores divulgavam as colônias como algo positivo. O pensamento decolonial, portanto, é uma forma de unificar duas ideias que se complementam e se completam, como podemos perceber a partir da afirmação de Catherine. O decolonial não vem de cima, mas de baixo, das margens e das fronteiras, das pessoas, das comunidades, dos movimentos, dos coletivos que desafiam, interrompem e transgridem as matrizes do poder colonial em suas práticas de ser, atuação, existência, criação e pensamento. É pertinente trazer que esse pensamento decolonial na África foi denominado de pensamento pós-colonial e tem entre os seus nomes o Aimé Césaire, que tem um texto bastante elucidativo. Ele diz: da colonização à civilização a distância infinita, que de todas as expedições coloniais acumuladas, de todos os estatutos coloniais elaborados, de todas as circulares ministeriais expedidas, é impossível resultar um só valor humano. Com esse discurso, ele traz à tona justamente a mazela do processo colonial e que o objetivo do pensamento pós-colonial, como um todo, era pensar uma terceira via a seus próprios países após esse cenário de uma herança absolutamente nefasta. Uma terceira via por quê? Porque naquele momento se vivenciava a Guerra Fria e o mundo estava dividido entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética,
comunista. E não era objetivo de nenhum daqueles países recair sobre uma nova forma de colonização. Então, o pensamento pós-colonial é marcado por tentativas de pensar outras saídas, soluções econômicas, políticas e sociais para um mundo que foi colonizado, mas que não quer seguir o caminho de seus colonizadores. Obviamente, não foram bem-sucedidos. No entanto, criaram um legado absolutamente indispensável para o que chamamos hoje de pensamento decolonial. La memoria colectiva ha sido y todavía es un espacio entre otros donde se entreteje en la práctica misma lo pedagógico y lo decolonial. La memoria colectiva es la reafirmación de lo que la tradición nos enseña, de lo que el ancestro enseña. Dijo una vez el maestro y abuelo del movimiento afroecuatoriano Juan García Salazar. Justamente es memoria colectiva porque está en todo el colectivo. Es un saber colectivizado. Es el afianzamiento, la verificación que nos permite continuar. Walsh Garcia, em prensa. O que é a pedagogia decolonial? Nós vimos até aqui que rompemos com o colonialismo, com o sistema político e social. No entanto, a colonialidade ela se mantém viva de diversas formas, em nossas mentes, no senso comum, na cultura, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, nos manuais de aprendizagem e em diversos outros aspectos da vida moderna. Também compreendemos que o pensamento decolonial ele é fruto das lutas históricas dos povos que foram colonizados e não se percebem representados neste modelo eurocêntrico instituído pela colonialidade, do poder, do saber e do ser. Então, quando se trata de decolonialidade e pedagogia, não vamos falar de apenas um único modelo educativo, pois, diferente da colonialidade, não há intenção de impor uma pedagogia universalizante. A pedagogia decolonial também não é apenas mais uma perspectiva acadêmica, mas uma proposta de intervenção na realidade. Ela compreende que os lugares que nós estamos também são lugares de produção de conhecimento. Essa perspectiva busca ser uma prática política que se contrapõe à geopolítica hegemônica, monocultural e monorracial, pois busca transformar as estruturas e instituições que possuem em sua base a lógica epistêmica ocidental. São práticas educativas que subvertem com as formas de opressão impostas pela colonialidade, buscando resgatar a história e os modos de viver a partir do ponto de vista dos povos subalternizados. Preciso compreender que não existe uma neutralidade na produção do conhecimento. Toda produção de conhecimento, teoria, teorização, ela vai ter um lado, um ponto de vista, se posicionando a partir de uma lógica, seja ela da modernidade e colonialidade ou da sua crítica. Como decolonizar não é apenas denunciar, mas propor novas alternativas de luta concreta e transformação social, a pedagogia decolonial ela vai se construir a partir do diálogo com os movimentos sociais e políticos e as diversas realidades educacionais que se constituem como pensar, ser, fazer e sentir de forma distinta da praxis e da retórica eurocêntrica. A pedagogia decolonial é um ato político, intercultural, antirracista, antissexista, anti-homofóbico e contra todas as outras formas de exploração e opressão constituídas pela modernidade e colonialidade. É aprender a desaprender as marcas coloniais de nossas mentes, de nossa formação, de nossa sociedade, é resgatar a nossa perspectiva de mundo. La pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados
en el sentido instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber. Tampoco están limitadas al campo de la educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. Bom, pessoal, para seguir esses caminhos das discussões teóricas e críticas no percurso da América Latina. E aí eu queria trazer alguns questionamentos para que a gente possa elaborar essa discussão mais voltada para esse paradigma, né, do pensamento decolonial que hoje enfrentamos nessa sessão, pensando primeiro quais modelos que a gente tem na nossa mente, né, como quando a gente pensa, por exemplo, em ciência, em cientistas, que modelos, né, de ciências e cientistas a gente tem, que modelo de produção de conhecimento científico, que modelo a gente tem de produção do conhecimento educativo, né? Quando a gente pensa nos teóricos e nos nossos referenciais, quem são eles, que cor possui, que gênero. E antes de enfrentar essa discussão mais profunda dessas categorias que estruturam o pensamento decolonial e, portanto, também em uma noção de epistemologia e de ontologia, eu queria voltar à questão da colonialidade e da modernidade. Esse binômio, esse paralelo, ou nem tanto, que é apontado pelo Mignolo, nesse sentido de pensar a colonialidade e a modernidade como partes em si mesmas, porque colonialidade e modernidade estabelecem por si um modelo único, universal, objetivo dessa produção científica e também do que deve ser reconhecido enquanto produção do conhecimento, enquanto epistemologia dominativa. A gente tem aí essa diferença que se estabelece entre o colonialismo e a colonialidade, mas percebemos que apesar dessas práticas da intervenção, do imperialismo, da invasão de terras ter acabado, especialmente quando a gente pensa na relação entre os países do norte global e os países do sul global, a colonialidade ainda sobrevive, porque essa ideia que a gente tem um padrão de poder e um resultado desse colonialismo moderno é o que interfere na nossa compreensão e nas nossas visões de ciências, de produção de conhecimento, de educação. É uma relação que se estabelece a partir da formalidade, porque vemos nos espaços de poder um determinado tipo de pessoa com um gênero específico. Estou falando mais propriamente de reconhecer as pessoas cis e as pessoas brancas que ocupam esse lugar. Então esse debate que precisa ser enfrentado nessas duas perspectivas, epistemológica e ontológica, também já apontado pela Katharine Walsh nessa discussão de que é preciso aproveitar os referenciais, e ela destaca, né, os referenciais do Fanon e do Freire, para que a gente possa enfrentar essa temática nessa discussão superadora dessa colonialidade do ser, que modula a existência dos sujeitos e tem uma impossibilidade de existência, a colonialidade do saber, dessas práticas epistemológicas que, uma vez que esse outro ainda existe, né, enquanto ser, enquanto experiência, ele também não pode ser produtor de conhecimento, ele não pode ser dominador dos saberes, ele não pode imprimir a sua epistemologia. Nesse contexto, né, o conceito estruturador de raça, que com as categorias de gênero e também de classe ajudam a gente estruturar esse pensamento superador a partir de um processo de pensamento e práticas educativas,
ou fora do âmbito educacional, mais formal, com o conjunto dos movimentos sociais, voltadas à prática decolonial. Não uma superação da colonialidade, mas uma prática de exercício do pensamento crítico voltado à superação dessas mazelas da colonialidade nos aspectos do conhecimento e nos aspectos sociais. Processos educativos que incluam essas referências culturais, que incluam os estudos sobre as relações étnico-raciais a partir de um outro prisma, de um outro olhar, de uma outra visão, que é o olhar dos subalternos. Então acho que é para isso que a gente caminha, e a necessidade também dessas práticas serem reestruturadoras do nosso processo educativo em si, para que a gente também possa questionar e subverter as ordens do capital. Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos, donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Es solo reconocer que las acciones dirigidas a cambiar el orden del poder colonial parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema, anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición de dominación y opresión, organizándose para intervenir. El propósito: derrumbar la situación actual y hacer posible otra cosa. Tal processo accional, tipicamente levado de maneira coletiva e no individual, suscitam reflexiones e enseñanzas sobre la situación, condición colonial misma y el proyecto inacabado de la des- o decolonización, a la vez que rendam atención a las práticas políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por transformar los patrones de poder y los principios sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido circunscritos, controlados y subyugados. Las pedagogías, en este sentido, son las práticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto en la resistencia y la oposición como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la reexistencia y la rehumanización. Este podcast é uma produção dos discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, da disciplina de Pensamento Educacional Crítico Latino-Americano, sob orientação dos docentes Dr. Arlete Ramos dos Santos, da UESB, Dra. Tatiane Gomes Marques, da UNEB e Dr. Cláudio Pinto Nunes, da UESB. Obrigado a todas, todes e todos